quando eu soube que iria ministrar hoje pela manhã, então eu estava orando ao Senhor. E eu disse: Pai, eu não sei o que o Senhor quer falar com a sua igreja, mas eu oro para que, no nome de Jesus, o Senhor revele a mim, o Senhor coloque essa palavra no meu coração, na minha boca, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Então eu acordei pela madrugada e estava orando. E eu comecei a orar e veio um louvor. Então, nesse louvor, eu comecei a pensar sobre as coisas que Deus estava, que essa música estava dizendo. Então, no outro dia pela manhã, quando eu abri a minha Bíblia, abri em Isaías capítulo 40, que diz: o Senhor vem. No outro dia, pela noite, isso já de terça para quarta, eu preciso dar esse testemunho antes, amados. Então eu sonhei que eu estava ministrando a palavra aqui na igreja ICC, que seria eu a pessoa que levaria a palavra. E eu abri a minha Bíblia em Mateus capítulo 24. Vamos conferir o que Deus tem para nós? O que Ele quer falar conosco nessa manhã? É algo tremendo. É algo sobrenatural. Deus quer despertar a igreja dele, e Ele está despertando. Mateus, capítulo 24, vamos ver o versículo 1 até o 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximou dele os seus discípulos para lhes mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximou dele os discípulos, em particular, e lhes diziam: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra, e vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você pode continuar lendo o capítulo 24 e também o 25, que fala sobre a vinda de Jesus. Jesus está voltando. E Ele tem pressa. E Ele nos manda falar. Alguns anos atrás, Deus disse para mim que Ele me colocou como atalaia. Sabe o que faz um atalaia? Ele avisa. E Deus, nessa manhã, me mandou aqui para avisar a igreja dele. Você que está aqui nessa manhã, você que está em casa, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa manhã. Aqui não sou eu. Foi Deus quem me deu essa palavra para trazer para você nessa manhã. A segunda vida do Senhor Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Jesus não está mais tão distante quanto muitos pensam.
A vinda dele é certa e não vai demorar. E vai ser num abrir e piscar de olhos. Quando nós menos esperarmos, Jesus volta. A vinda de Jesus está próxima. Quer acreditemos ou não nessa verdade, ele virá. Porque ele prometeu e ele não mente. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então Jesus está voltando. Muitos têm falado sobre a vinda de Jesus. Ah, mas é por causa dessa pandemia, por isso que as pessoas agora estão nesse comentário que Jesus está voltando. Não, não é. Veja o que Jesus falou aqui em Mateus 24. Rumores de guerra, tantas discussões, tantas coisas acontecendo. Isso já está acontecendo há muitos e muitos anos atrás. Quanto mais nós resistirmos ao que o Senhor está falando, mais difícil será a nossa salvação. Mas eu acho que Jesus não vem agora não, pastor, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acredito que ele já está voltando, porque senão ele não estaria falando para tantos da sua igreja. E tem outra coisa. Se Jesus não voltar hoje, mas quem me garante que eu não irei hoje me encontrar com ele? Quem me garante? Nesse ano de 2020, tantas pessoas que nós amávamos não estão mais aqui, já se encontraram com o Senhor. Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, e Jesus fala isso. Nós não sabemos o dia nem a hora. Somente o Pai sabe esse dia e essa hora. O fato é que Jesus deixou para nós aqui os sinais. Olha, quando você vê essas coisas acontecendo, saber que está próximo. Então, o fim virá. Lá no livro de Mateus, aqui em Mateus 36, Jesus fala, a respeito desse dia, essa hora ninguém sabe, senão o Pai. Mas também ele continua dizendo lá em Mateus 24, 32 e 33, que diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, o que acontece? Sabei que está próximo o verão. Versículo 33 ele fala: assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Quando alguém já está às portas, é porque já está chegando. E tem vários versículos na Bíblia. O Novo Testamento, quase todo ele fala sobre a vinda de Jesus. Com exceção de me parece, 3 livros, que é Filemão, 2º e 3º João. Mas todos os outros livros do Evangelho, do Novo Testamento, fala sobre a vinda de Jesus. E eu quero ler aqui rapidamente alguns versículos que falam sobre a vinda de Jesus. Que é Mateus 24, 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que você não estiver esperando, Jesus voltará. Também, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Como é difícil as pessoas acharem importante o congregar. Estarmos congregando significa que nós estamos buscando a presença de Deus, que nós estamos buscando o fervor, a comunhão com os irmãos e com Deus. Você pode assistir o culto aqui é muito diferente de você assistir o culto em casa. Ah, não, mas agora tem o culto em casa, então não vou para a igreja, não, eu vou assistir aqui em casa mesmo. E às vezes em casa não assiste, não dá o devido valor que deveria dar naquele momento. Congregar é importante. Jesus falou isso. Que é bom estarmos unidos, que nós precisamos estar sempre ajudando um ao outro, é na congregação que nós nos ajudamos espiritualmente.
fortalecendo um ao outro. Hebreus 10, 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, ora, o fim de todas estas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos nos céus, isso quando Jesus subiu, estavam ali os discípulos olhando para o céu, Jesus subindo. Aí, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Acredito, 2 anjos. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como vocês o viste subir. Assim como eles viram Jesus subir naquele dia, Jesus vai descer. E a Bíblia fala que ele descerá nas nuvens para buscar a sua igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, até aqueles que mataram Jesus, até aqueles que traspassaram Jesus com a lança, até eles vão ver Jesus voltar. E diz: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Versículo 8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, venho sem demora, conserve o que tens. O que você tem? O que você tem em Deus? O que Deus te entregou, você está conservando? Você está conservando a sua salvação? Muitos pensam que pode viver de qualquer jeito. Eu sou um cristão, mas não tem nada a ver isso. Não é bem assim, amados. Conserve o que você tem. Conserve a sua salvação. Conserve aquilo que Jesus te entregou. O que ele fez lá na cruz. Ele diz, né? Então eu venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Satanás trabalha incansavelmente para que você não receba essa coroa. Para que você não desfrute do que o Senhor tem para você. É lá no céu. Nós queremos as coisas aqui dessa terra, não é errado queremos. Mas às vezes nós queremos muito mais essas coisas dessa terra do que as que tem por vir. E a Bíblia diz: se a minha esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A minha esperança em Cristo deve ser o que tem por vir, porque é eterno. Isso aqui é passageiro. Hoje eu estou aqui, mas amanhã quem me garante que eu esteja? Então o que tem valor é o que tem por vir. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como têm sido as obras, as suas obras? Você espera receber um galardão? Como vai ser o seu galardão? Você tem pensado como vai ser quando você chegar diante do Senhor? Um dia todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Um dia todos nós chegaremos diante da face do Senhor. Um dia Ele vai olhar para cada um de nós e vai dizer: servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor. Ou então Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, que nenhum de nós que estamos ouvindo essa palavra hoje vai ouvir essa segunda frase. Vai ouvir o Senhor dizer para cada um de nós: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor.
Isso o Senhor tem reservado para mim e para você. Não é tempo mais de brincarmos, amados. É tempo de levarmos a sério. E Jesus diz, fechando aqui Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O livro de Apocalipse finaliza dessa forma: vem, Senhor Jesus. Jesus prometeu que voltaria. E devemos esperar por Ele todos os dias. Todos os dias nós devemos esperar pela vinda do Senhor Jesus, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre. A palavra de Deus, ela é poder. Quando Ele fala, acontece o que Ele falou. A Bíblia fala que pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Ele deu ordem e criou os céus, a terra, todas as coisas que foram criadas foram pela palavra de Deus. A única coisa que não foi criado pela palavra, que Deus fez com as próprias mãos, foi o homem, o ser humano. Mas depois Ele sopra o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Então é tempo, amados, de buscarmos o Senhor. É tempo de pararmos de brincar. É tempo de deixarmos as picuinhas de lado. De estarmos assim com intrigas, fazendo coisas sem valor para Deus. Não temos mais tempo para brincar. É tempo de ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz: buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, não as que são aqui da terra. É tempo de termos uma comunhão íntima e profunda com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a conhecermos com profundidade os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso nós precisamos dessa comunhão com Ele, ter intimidade com Ele, ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. É tempo de ter esse relacionamento profundo, porque num abrir e piscar de olhos, Jesus volta. Quando a gente menos esperar, Ele vem. Essa promessa, ela não foi feita por homens. Essa promessa, ela foi feita pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Ele prometeu. Ele prometeu vir buscar a sua igreja. Ele prometeu vir buscar os seus filhos. Ele não abandonou a nenhum de nós. Por mais que achemos demorada essa vinda, por mais que achemos demorado Ele responder às nossas orações, Ele nunca se atrasa. Ele sempre age no tempo certo. A vinda do Senhor Jesus será gloriosa. Certa vez, eu tive um sonho com a vinda do Senhor Jesus. E eu vi Jesus voltando. E aí, muitas pessoas ficavam. E eu, vendo todas aquelas pessoas ajoelhadas ali, eu clamava ao Senhor: Jesus, Jesus, Ele andando. E eu pensava: meu Deus, eu acho que eu não estou pronta ainda para voltar, para subir com Jesus, porque eu ainda estou fazendo muita coisa errada. Mas eu me pedia perdão para Deus naquela hora, e eu me ajoelhava, e Jesus andando, e eu de joelho correndo atrás de Jesus. E eu disse: Jesus, e Ele não me olhava. Jesus, aí eu puxava a roupa dele: Jesus, e eu? Ele parou, olhou para mim e disse: eu disse: e eu, o Senhor não vai me levar? Ele disse: claro que vou, minha filha. Ele estendia as mãos, e eu subia com ele.
E era tão maravilhoso aquilo, lá nas nuvens subindo com ele, mas ao mesmo tempo era tão triste, porque quantas pessoas ficavam ali. Muitas pessoas ficavam. Esse dia será um dia glorioso para nós, a igreja, aqueles que vão estar em comunhão com o Senhor. Mas também será um dia muito triste, porque muitos vão ficar. Porque muitos não querem ouvir a mensagem que o Senhor está entregando. O Senhor está voltando, amados. Olha o que está acontecendo no mundo. Tudo está aqui na palavra de Deus. Então, no dia que Jesus voltar, eu acredito que vai ser como naquele sonho, todos ajoelhados. E a Bíblia fala que todos vão se ajoelhar e vão declarar com a sua boca que Jesus é Senhor. Agora uma pergunta, né? Você está preparado para a vinda de Jesus? Você está pronto para se encontrar com Ele nas nuvens? Se a sua resposta for sim, glória a Deus. Mas se a sua resposta for não, ainda dá tempo, amado. Ainda temos um tempo. Você ainda pode se arrepender e consertar sua vida. Ainda tem tempo. Não deixe para a última hora, porque você pode perder a sua salvação. Hebreus diz assim, capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Você ouvindo a voz do Senhor hoje, se prepare. Como que eu posso me preparar? A Bíblia tem resposta para tudo, amados. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus. Olha, procura. Quer dizer, nós temos que procurar fazer isso. Procura apresentar-te a Deus como um obreiro. Mas eu não sou obreiro, pastora. Qualquer um que é chamado pelo Senhor Jesus, que é salvo, que é liberto, que é lavado pelo sangue de Jesus, é obreiro sim na obra de Deus. Tem um chamado, tem um ministério. Então, continuando o versículo. Como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Infelizmente, muitos cristãos estão vivendo de forma mundana e despreocupada, e tendo esse relacionamento superficial com Deus. É triste, mas é verdade. É triste porque não são aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, mas infelizmente são aqueles que conhecem Jesus, que conhecem a palavra, que vêm à igreja. Ah, mas eu já fui para a igreja domingo, já está bom demais, mas não tem um compromisso de oração, de jejum, de busca da presença de Deus, sabe? Não tem compromisso de estar ali ombreado com o seu pastor, com os seus líderes, com os irmãos. Acham que o que eles estão fazendo está bom demais, já estou fazendo muito, porque o que eu estou fazendo, eu trabalho tanto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não posso me ocupar com mais uma coisa, não, é muita coisa para mim. É muito mais fácil deixarmos de fazer as coisas para Deus do que fazer as coisas para nós que nos interessam, não é verdade, amados? Mas Deus quer de nós renúncia. Deus quer de nós, sim, empenho. Deus espera de cada um de nós essa vida de compromisso com Ele, acima de tudo. O meu compromisso não é com o meu pastor, com o meu marido, ou com minha esposa, ou com qualquer pessoa. O meu compromisso é acima de tudo, deve ser acima de tudo com o Senhor. Porque é a Ele que nós vamos prestar contas um dia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz, eu estou lendo muitos versículos, por isso que eu copiei todos eles, amados. Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, vão pensar só em si mesmos, serão avarentos. Quando fala de avareza, fala que é muito apegado ao dinheiro. Jactanciosos, tem um orgulho, é vaidoso. Arrogantes, se sente superior ao outro.
despreza os outros. Blasfemadores que manipulam a reputação de alguém, ou que mancha a reputação de alguém, esses blasfemadores. Alguém que zomba, que difama. Desobediente aos pais, não reconhece mérito da pessoa que o ajudou. Eles não reconhecem. Como tem sido hoje, difícil. Os filhos hoje não obedecem mais os pais. Os filhos hoje não têm mais respeito pelos pais, falam de qualquer jeito. Tudo isso está na Bíblia. É fim dos tempos. São ingratos, irreverentes, não têm respeito. Versículo 3. São desafeiçoados, são implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso tudo, essa lista toda está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4. Toda essa lista. E o começo fala, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque as pessoas vão ser dessa forma. Infelizmente, estamos vendo isso na igreja. Estamos vivendo tudo isso. Estamos brincando de ser crentes. Eu tenho uma palavra para você que eu sempre digo. O diabo não brinca. Ele leva muito a sério a função dele de diabo. Ele leva muito a sério a função dele de nos tirar da presença de Deus. De fazer com que a gente tire os olhos das coisas de Deus para olhar para aquilo que Ele está mostrando. Lembre-se dessa frase. O diabo não brinca em serviço. Mas, infelizmente, muitos cristãos estão brincando de ser cristãos, de ser filhos de Deus. Não brinque. Continuando aqui. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 1 ao 17, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Isso é para nós, os filhos de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes. Nós já morremos para o mundo. E agora nós temos uma nova vida com Jesus. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando a presença de Deus se manifesta na nossa vida, Jesus aparece. As pessoas veem Jesus em nós. A glória de Deus é manifestada, porque o Senhor está em nós. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer. É o nosso dever fazer isso. Mas eu não tenho força, pastor, eu não consigo. Consegue? Não é na nossa força, é na força do poder de Deus, é obedecendo a palavra, é declarando a palavra, que nós vamos conseguir vencer, sim. Eu sei quem eu era no passado. Meu marido pode contar para vocês. Eu ainda não cheguei à perfeição, porque o dia que eu chegar à perfeição, o Senhor me leva, né? Como Ele fez com Enoque. Tenho muitas coisas para aprender. Estou aprendendo muitas coisas. Mas já melhorei bastante. Porque eu entendi essa palavra. Eu preciso fazer morrer em mim essa natureza terrena. Esse desejo maligno que não vem de Deus. De querer falar tudo que eu acho. Porque tem pessoas que acham que por ela falar o que pensa, ela é forte. Forte é aquele que consegue se calar. Forte é aquele que tem vontade, às vezes, de falar um monte de coisa, mas consegue se calar e dar uma palavra ainda que ajuda a pessoa a crescer. Então, continuando aqui o versículo diz: porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria.
Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Se livre de tudo isso, de ira, de indignação, de maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade. É isso agora que nós devemos nos vestir. Tem que se despir de tudo isso aqui que nós vimos esses versículos atrás. Agora vamos nos vestir disso. Olha o que diz. Nós nos despimos do velho homem. Então, revestiste do novo homem. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Então, a ordem de Jesus é: estejam atentos, estejam preparados, vigiai, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Se prepare, igreja. Jesus está voltando. Ele não vai demorar.